E aí galera do YouTube, a gente vai continuar aqui agora com o nosso vídeo tutorial sobre o Igor de número 42 em português, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo a gente vai estar, certo, dando mais alguns passos na nossa placa e o primeiro passo que eu vou estar fazendo é posicionar a nossa placa num lugar que, na verdade, no canto da placa, da nossa linha de dimensão, para que a gente possa fazer com que a nossa placa tenha a dimensão correta. No caso, eu vou continuar fazendo a placa. Vou mover ela aqui agora, certo? Então, eu usei a ferramenta Move Group para selecionar tudo e vou mover ela para a borda aqui para a borda do BRD. Então, posicionei num lugar que ele não fique muito próximo da borda. Eu acho que não vai dar erro aqui. Não fique muito próximo nem aqui, nem aqui. E aqui agora eu vou precisar mudar minha métrica para milímetro, certo? Para facilitar, para enxergar melhor. E eu vou utilizar a coordenada cartesiana para me auxiliar. Aqui eu já falei para vocês, vocês já devem estar sabendo que aqui é o zero, certo? Então, aqui em cima vai ser o zero do x e vai ser o y. Então, o meu y vai aproximadamente a 45, certo? E o meu x vai a aproximadamente 38. Então, eu vou usar o info, vou clicar aqui na minha linha de borda. O x, ele não vai ser mais no 100, ele vai ser no 38, certo? O x daqui de cima também vai ser no 38. E aqui o y vai ser no 45. Foi o que a gente aproximou. E aí automaticamente ele já colocou. Falta colocar essa borda daqui. Aqui não é mais 80, aqui é 45, se eu não me engano. Exatamente. E por sorte nossa placa ficou com tamanho bom. Acho que só vou reduzir um pouco mais o x. Vou colocar, deixa eu ver, 38, não, vou colocar 35. Deixa eu ver se 35 fica bom. Não, 35 foi demais. 37. Pronto. Opa. 37. Pronto, acho que 37 é bom o suficiente. Eu não vou deixar esse texto aqui não, vou mudar esse texto de lugar. Então eu vou salvar. E antes de colocar o texto, eu vou colocar os furos na placa, para que a gente possa fixar ela em alguma base. Por exemplo, se a sua placa você for colocar num projeto da faculdade, por exemplo, você vai ter a base do seu projeto e você vai fixar, vai ter que prender sua placa em algum lugar para que ela não fique solta. Então a gente vai utilizar o drill, no caso o hole aqui, para fazer um furo na placa. Ele já botei aqui para 3 milímetros, certo? O nosso grid já estava em milímetro, então eu já posicionei ele para 3 milímetros e vou posicionar ele a princípio aqui em qualquer lugar, aqui também em qualquer lugar e aqui também. Eu poderia colocar um quarto furo aqui, só que para eu colocar um quarto furo aqui eu vou ter que mexer muito nos meus resistores. Eu teria que provavelmente mudar esse resistor, chegar esse resistor para cima e colocar um quarto furo. Não é necessário, a placa pode ficar muito bem presa com 3 furos. Se você achar melhor colocar um quarto, tudo bem, pode colocar, não tem problema nenhum. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que esses furos fiquem alinhados, certo? Porque é o seguinte, quando você for construir a placa, a base que você vai prender a sua placa, você vai ter que fazer a marcação dos seus furos. Então, se você tiver a placa com a dimensão correta e os furos posicionados no lugar corretamente, ou seja, não tenha 34,29. Daqui que você meça 0,29 vai dar trabalho. Então eu vou posicionar ele de uma forma melhor. Vocês vão perceber. Ó, aqui ele está no 37, o X, certo? Então o X dele está no 34. Então eu vou deixar 3 milímetros para a esquerda e 3 milímetros para cima. Então se ele tem 37 de X, eu vou deixar o X do furo no 34 e a altura eu vou deixar no 3 também, para que ele fique a 3 milímetros dessa borda e a 3 milímetros dessa borda. Confirmando, essa está 37, aqui ele tem que estar 34 e a 3 milímetros do chão. Então, na verdade 3 milímetros não, 3 do chão. A mesma coisa de cá. O X aqui é 37, então deixa eu colocar 34. E o Y aqui é 45, então eu vou colocar o Y 42. Esse de cá, o Y vai ser 42, certo? E o X vai ser 3. Então, vou dar um OK.
salvar. Nossa placa, a gente pode conferir, eita, quase não sai. A gente pode conferir a dimensão dela. Eu vou botar agora para aparecer o grid. E aí, vou colocar o mouse aqui em cima. Na verdade, ele não vai, o grid, se vocês perceberem, ele não está passando certinho com o nosso grid que a gente seleciona. Ou seja, a nossa placa não está coincidindo certinho com o nosso grid, porque a nossa placa tem 1 milímetro, no caso, tem de 1 em 1 milímetro. E o nosso grid está de 0,635 em 0,635. Então, se eu mudar o grid para 1 milímetro, ele vai automaticamente coincidir exatamente onde a gente colocou. Então, a nossa placa está com 37 por 45 milímetros. Muito pequena, 3,7 centímetros por 4,5 centímetros. Então, vou desaparecer com o grid novamente. Vou dar um OK aqui. Beleza, nosso grid. Aliás, eu vou deixar o nosso grid em milímetros, em mils. Botar aqui 25. E depois transformar para milímetro, para que ele fique... aquela coisa que eu falei nos primeiros vídeos. Sempre utilize um múltiplo do que está aqui. Ou 25, ou 50, ou 12,5. Se você mudar para milímetro, a mesma coisa. Ou 0,635, ou o dobro disso, ou o triplo, ou a metade. Sempre utilize múltiplo. Então, ok? Então pronto. Nossa placa está praticamente pronta. Faltam apenas alguns detalhes. Eu vou dar agora, um dos detalhes que falta é o Smash. Que é o seguinte, eu vou usar aqui o comando Smash. Vou dar um Smash nesse resistor. Vou usar o comando Move agora. E vou mover o nosso texto dele. Então, se a placa for feita por manufatura, por uma empresa, ou se você conseguir colocar o silk screen manualmente, a gente vai precisar organizar eles. Então, para não ter que dar um smash em componente por componente, eu vou selecionar grupo, vou clicar em smash, clicar em grupo de novo depois, selecionar tudo, botão direito e smash group, e automaticamente ele deu um smash em todos os meus componentes. Vocês devem ter percebido, ou não, na verdade eu não sei, que todos os nossos componentes, eles estão, na verdade, a nossa placa está mostrando tanto o valor 330R quanto o código R4. 330R, na verdade, a gente não precisa mostrar, porque esse valor, se a gente decidir mudar ele, por exemplo, se a gente decidir mudar esse valor para um valor maior ou menor, nossa placa vai ficar com a nomenclatura errada. Então, não é recomendado você imprimir o valor dos componentes. Então você vai desmarcar da camada layer o top e o bottom value. Dá um OK. E ele não vai imprimir mais o valor. A placa vai ficar muito mais limpa. E vai ter só, no caso aqui, o nome dos componentes. No caso dos resistores, dos transistores, etc. Então pronto. SV1 é o nome do nosso conector, certo? Eu não gosto muito desse nome SV1. Droga, coloquei de novo no front row. Vou voltar aqui. Eu não gosto muito do SV1 para conector. Eu gosto de usar CN para conector. Então, eu vou vir aqui e vou mudar... E vou mudar o nome do meu conector. Vou botar para CN1. Vou colocar esse aqui como CN2. Esse aqui CN3. E acho que só tem esses 3 conectores. Vou salvar. Voltar para minha placa. E aí automaticamente mudou os nomes. E agora vou posicionar o nome num local desejado, por exemplo. Botar o diodo aqui, código desse diodo aqui. Vou tentar seguir a mesma coisa com todos os outros diodos, com todos os outros resistores. Seguir um padrão é sempre bom, né? Vou colocar esse diodo aqui, não vai poder ficar tão próximo. Esse código desse conector, eu vou colocar ele aqui. Se eu colocar do lado de cá, vai coincidir com o diodo. O LED, eu vou colocar aqui do lado. O R5 aqui em cima. O R4 pode ficar aqui, o R3 também. O R2 também, é bom que eu não preciso mudar eles. Os transistores, o LED eu vou subir mais um pouco, vocês vão ver por quê. Porque o Q1 lá não vai aparecer, então vou ter que subir todos os transistores. Rapidinho. E aí a gente está praticamente finalizando a nossa placa, o nosso projeto. No caso aqui a gente colocou todos os nomes deles no lugar, deixa eu conferir aqui, certo? Colocou todos na posição certa. Os nossos conectores, por sorte, eles já tem dizendo qual é o conector 1, qual o pino 1, qual o pino 6. A mesma coisa com esse conector daqui e a mesma coisa, na verdade esse de cá não tem, bem lembrado. Esse conector não tem dizendo qual é o 12 volts
e qual é o ground. Então, é muito bom a gente botar um texto indicando isso, porque senão a pessoa vai, na hora que for utilizar a placa, ela não vai saber. Então, eu vou escrever GND, certo? Vou mudar a camada para, vocês lembram qual é? Top, cadê? Top Place. Top Place? Eu vou colocar na camada Top Name. Top Name. E vou deixar o tamanho tá muito grande. Deixa eu ver, tá muito grande ainda. Vou deixar no tamanho razoável. Diminuir demais. Aqui tá beleza. E o ground, se eu não me engano, é o de cá. Para conferir, a gente usa o F9 e ver se esse aqui realmente é o ground. Pronto, confere. Vou usar o F9 aqui de novo e esse daqui é o 12 volts. Então eu vou usar o comando texto. Em vez de escrever 12 volts, eu vou escrever VCC, porque a gente pode simplesmente decidir utilizar um motor de 24 volts. E a gente sabe que o nosso nosso transistor suporta isso tranquilamente. Então eu coloco aqui VCC, ground, chegar um pouco para o lado, ela está ok. Então pronto, a gente fez agora, colocou os nomes, certo? O LED tem aqui LED 1, nosso conector 3 está numerado de 1 a 4, tudo beleza. Então pronto pessoal, no próximo vídeo eu vou estar fazendo os últimos ajustes, se eu perceber que tem mais algum a fazer. Deixa eu rodar aqui o DRC para ver se tem algum erro, Design Rule Check. RC não tem erro, na verdade eu rodei o RC sem querer, e vou rodar o DRC aqui, check. Ele vai rodar e DRC no errors. Para conferir, a gente clica aqui nos erros e vê que tem 0 erros e 0 aprovados. No caso, 0 erros que foram aprovados, não tem nenhum. Então tá beleza. Próxima placa a gente vai estar continuando, certo? A gente posicionou então nesse vídeo, a gente posicionou os furos, posicionou a nossa placa na dimensão correta que a gente queria. Se você quiser fazer com que essa borda não seja quadrada, seja redonda, é a mesma coisa que eu tinha explicado, você vai usar o comando wire aqui, certo? Vai colocar a espessura 0 e colocar na camada a dimensão, certo? E, bom pessoal, por esse vídeo é só, certo? Obrigado por assistirem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter, gostar da nossa página no Facebook, visitar nosso site que é o www.mrepobr.com e até a próxima.